Cristo, bom dia a todos. Quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração nessa manhã, que se encontra em Gênesis, no capítulo 16. Vou ler alguns textos para você. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sor. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eu quero falar sobre Sarai e Agar. Sarai era a esposa de Abrão. Deus ainda não havia trocado o nome deles, e ela não podia conceber, era uma mulher estéril, e ela tinha uma escrava egípcia. Então, naquele tempo, como de costume dos povos, né, a escrava poderia gerar filhos para sua senhora, e ela oferece a sua escrava Agar ao seu marido Abrão. Só que depois que Agar concebe, depois que Agar engravida, Agar ela muda de atitude para com a sua senhora. Ela começa a se achar superior à sua senhora devido à sua gestação. E aí Sarai fica extremamente irritada, porque ela despreza a sua senhora, ela toma atitudes, Agar toma atitudes extremamente irritantes em relação a Sarai, se colocando até em posição maior de que Sarai, ao qual ela não era. Então, a Sarai vai reclamar com Abraão fala: ela é tua serva, faz com ela aquilo que você achar melhor. Então a Bíblia diz que Sarai a aflige, em outras traduções diz que Sarai a maltrata. Não sabemos o que Sarai fez, se Sarai espancou um pouco Agar, se ela falou coisas agressivas, mas a verdade é que Agar, depois de ter sido maltratada por Sarai, ela foge para um local deserto, e ela fica ali angustiada, porque ela foi humilhada, né, pela sua senhora. Mas nós vemos aqui que a humilhação dela foi ela mesma quem procurou, porque ela engravidou, ela concebeu, e ela simplesmente se engrandeceu, ela se envaideceu, ela se encheu de orgulho, e ela passou a tomar atitude que uma escrava jamais poderia tomar, que era menosprezar a sua senhora, porque o que ela estava gerando não era para ela, era para Sarai. Foi isso que foi falado, né? E era isso que ela realmente sabia, ela tinha consciência disso. Então a humilhação dela foi ela que buscou com as próprias mãos, mas ela foge para o deserto, e ela fica ali perto de um poço, e ali o anjo do Senhor aparece para ela. Interessante é que esse anjo do Senhor aqui é o próprio Deus, está em letra maiúscula anjo, está em letra maiúscula Senhor. Ele é o próprio Deus, é a teofania, é o Cristo personificado. Ele aparece para Agar e pergunta para ela da onde que ela está vindo, né? Ele fala para ela da onde que ela está vindo e para onde que ela ia. Ou seja, ele sabe que ela não tem para onde ir. E aí ele quer que ela fale, que ela coloque para fora a angústia que está no coração dela. E ela disse, e ela fala a verdade, ela não mente. Ela fala que ela vinha fugida de Sara, ela vinha fugida da senhora dela. Ela fala: eu sou escrava e eu vim fugida da minha senhora. Então o anjo, como é Deus, né, já sabia o que tinha acontecido, e aí o anjo do Senhor fala para ela: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E o que eu acho muito interessante aqui é que o anjo do Senhor faz ela falar o que tinha acontecido, e manda ela tomar o caminho de volta, e manda ela se humilhar.
Então eu vejo que nós devemos muitas vezes na nossa vida, a nossa trajetória, na nossa caminhada, tomar o caminho de volta e nos humilharmos, porque essa situação de tomar o caminho de volta e de nos humilharmos, ela vai trazer algo da parte de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós não queremos isso, nós não queremos tomar o caminho de volta, nós não queremos nos humilhar, nós queremos estar cheios de razão. E aqui Deus não dá razão para Agar. Aqui Deus manda ela fazer justamente aquilo que talvez ela nunca tivesse imaginado. Volta e se humilha diante da tua senhora. Então hoje eu quero fazer um convite para você, para nós, que nós hoje possamos voltar ao caminho que porventura nós tenhamos deixado, o caminho de Deus, o caminho da palavra, o caminho da obediência, né? O caminho do amor, do perdão, o caminho da comunhão com o nosso irmão, e nos humilharmos diante do Senhor e até diante do nosso próximo, se for necessário. E outra coisa que eu aprendo aqui é que o anjo do Senhor, assim que fala para ela fazer isso, ele promete, ele faz uma promessa para ela. Como eu já falei, esse anjo do Senhor aqui é o próprio Cristo. Então, após esse caminho de volta, após essa humilhação, Deus faz uma promessa para ela. Então, o caminho de volta e o caminho da humilhação, ele vem recheado de promessa de Deus. E a promessa é: olha, você é uma escrava, mas eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa. Então olha só, uma mulher que é escrava agora recebe uma promessa sobrenatural. A tua semente vai ter uma multiplicação que você jamais possa imaginar. E Deus ainda escolhe o nome daquela criança, fala: olha, o nome dele vai ser Ismael. Deus seleciona o nome. Olha a preocupação de Deus, que não faz acepção de pessoas, que não faz acepção de situação social, de situação intelectual de ninguém. Mas quando a pessoa volta e se humilha na presença do Senhor, ela alcança as promessas de Deus para a vida dela. E Agar alcança essa promessa. O Senhor fala para ela: olha, você vai conceber, você vai ter um filho, vai chamar o nome dele de Ismael. E Deus vai falando tudo que aquela criança vai ser. E Agar, ela fica impactada. E ela invoca, aqui diz que ela chamou o nome do Senhor, ela invocou o nome do Senhor. Aquela mulher que vinha de uma cultura egípcia, uma cultura com tantos deuses, né? Uma cultura que adorava tantos deuses, agora ela vê quem realmente é Deus e ela invoca o nome do Senhor e ela fala que Deus é aquele que vê, né? E ela fala: não olhei eu também para aquele que me vê? Então Deus se mostrou para Agar, né? Na sua personificação como anjo do Senhor, ele se mostra para Agar. Agar vê, Agar conversa. Deus trata o emocional de Agar, Deus trata a alma de Agar. Deus fala para ela: ó, tu pode ser escrava, mas eu tenho uma grande obra contigo, eu tenho uma grande obra com aquele que está no teu ventre. E aí Agar aceita, né, essa palavra que veio da parte de Deus, e ela volta para o caminho o qual ela nunca deveria ter saído, o caminho e a posição a qual ela nunca deveria ter saído. E isso aí é um alerta para nós. Deus nos coloca muitas vezes em posições e nós queremos nos elevar além daquilo que Deus nos coloca. Fiquemos na posição a qual Deus tem nos colocado, dando a honra devida àquele que deve ser honrado. E Agar chama aquele local ali, ela estava perto de um poço, e ela chama aquele poço de Beer Lahai Roi, né? Local de profundidade. Poço simboliza profundidade, local de conversar com Deus. Beer Lahai Roi, que significa o poço daquele que me vê. Ela viu que Deus viu a aflição dela. Interessante aqui é que no versículo, nesses versículos que eu li aqui em Gênesis 16, em momento nenhum Deus aponta o que Agar fez. Deus faz ela colocar para fora, Deus traz para ela um tratamento emocional, e aqui a Bíblia diz, né? O Senhor fala para ela: porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. O Senhor viu a aflição dela, né? O Senhor fez ela confessar a falha dela, o Senhor viu a aflição dela, o Senhor não apontou para a falha dela, mas o Senhor deu uma ordem para ela: volta e se humilha, porque tem uma grande promessa para a tua vida. Eu quero deixar essa palavra para você. Volta e se humilha, porque Deus tem uma grande promessa para a sua vida. Não saia da posição a qual Deus colocou. Não queira se elevar além daquilo que Deus
te colocou. Não queira ultrapassar limites, não queira ultrapassar barreiras que Deus não mandou você ultrapassar, porque tudo tem o tempo que o Senhor, tudo tem o tempo determinado pelo Senhor nas nossas vidas. Eu quero dizer que Deus ouve a nossa aflição, Deus vê a aflição do homem. A intenção de Deus é tratar das nossas aflições, tratar das nossas angústias, mas é preciso que nós voltemos e nos humilhemos e lembremos sempre que o nosso Deus é lá e rói, é aquele que nos vê na hora da nossa aflição, nos vê na hora da nossa angústia, Ele nos vê a todo momento. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.